Olá, transformadores! Antes de qualquer coisa, hoje nós começamos esse episódio com o coração cheio de gratidão e também de esperança. A igreja, ela vive um novo tempo, porque ontem foi eleito o Papa Leão XIV. E em sua primeira homilia, ele disse algo que me tocou. Deus me confiou esse tesouro, para que, com a sua ajuda, eu possa ser seu administrador fiel em benefício de todo o corpo místico da igreja. Ele o fez para que ela seja cada vez mais plenamente uma cidade sobre o monte, uma arca da salvação, navegando pelas águas da história e um farol que ilumina as noites deste mundo. E é com essa frase que peço: Senhor, que o novo sucessor de Pedro seja sustentado pela Tua palavra e conduzido pela Tua Eucaristia. Que sob a luz do Espírito Santo, Leão XIV nos ajude a viver com autenticidade o mistério do Teu corpo e sangue. Amém. Agora sim, vamos ao Evangelho de hoje, que está em João, capítulo 6, versículos 52 ao 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Você já parado para pensar que tudo que nós comemos nos consome também? Ficou estranho, mas real. Porque o alimento, quando entra, nos transforma por dentro, circula pelo sangue, o alimento nos afeta. Mas a Eucaristia faz diferente. Ela é o único alimento que, quando a gente consome, somos nós que somos mastigados por ela, transformados, moldados, elevados. E no Evangelho de hoje, Jesus escandaliza: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. E os judeus ficaram perturbados, porque a palavra usada no original grego é trogo, que significa mastigar. Mas não é uma metáfora, é real. Jesus está dizendo: comam mesmo, mastiguem, comunguem de verdade. E Santo Agostinho, ele comentou esse evangelho dizendo que, embora desejamos comida e bebida para não sentir fome nem sede, isso só se realiza plenamente no corpo e sangue de Cristo, que tornam imortais e incorruptíveis aqueles que o recebem. E é por isso que o pão e vinho não são só símbolos, mas são o próprio Senhor. Bento XVI chamou a Eucaristia de sinal de contradição, porque é um Deus que se deixa comer. Isso desafia a lógica humana. Mas e a gente? Será que nós estamos realmente conscientes disso? Será que nós nos deixamos transformar pelo corpo que recebemos? São João Paulo II, ele dizia algo nesse sentido, em que a Eucaristia é um dom demasiado grande para ser reduzido ou vivido com indiferença. E talvez, no fundo, nós estejamos vivendo de migalhas quando fomos feitos para o banquete. A Eucaristia é escândalo e ternura ao mesmo tempo. É escândalo porque mexe com nossas certezas e ternura porque entra no nosso cotidiano e nos santifica por dentro. É o altar da nossa transformação. O Catecismo nos diz que o Senhor nos dirige um convite urgente a recebê-lo, porque sem Ele não há vida em nós. É isso. Comungar é muito mais do que receber uma hóstia. É deixar que o céu nos atravesse. É permanecer em Cristo, como Ele mesmo diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E olha que belo. O verbo permanecer no grego, menein, quer dizer habitar profundamente, morar dentro.
Cristo nos deseja, meus transformadores. Ele quer morar em nós todos os dias e para sempre. Enfim, que nesse tempo novo da igreja, guiados pelo Papa Leão XIV e reacendidos pelo Evangelho, somos convidados a viver com mais verdade e ternura esse mistério eucarístico. E diante da carne glorificada de Jesus, vamos redescobrir que tudo que é verdadeiramente nosso só nos é dado quando o recebemos. Que saibamos mastigar com fé, acreditar com fome e a viver experimentando o doce sabor da eternidade. Paz e bem.